amadas meninas, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor esteja com todas vocês, amém? Sem perca de tempo, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, aqui mais um encontro de mulheres, Pai, e muito temos a agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidas mais uma vez, Senhor. Pai, desde já apresento a vida de cada um, Senhor, vai de encontro com a vida de todas, Pai, componentes deste grupo, Senhor. Opera grandemente, Senhor, vai de encontro com a Maria, com a Vânia, com a Zuleide, com a Thaís, com a Lia, ó Senhor, com a Gabi, ó Senhor, com a Eni, Senhor, com a Joelma, com a Lourdes, Pai, com a Regina, com a Elaine, com a Elane, Senhor. Pai, vai de encontro, Senhor, com a vida da Bruna, Pai. Vai de encontro com a vida da Thaís, Pai. Ó, Senhor, vai de encontro, Senhor, com a vida, Pai, da Pamela. Ó, Senhor, vai de encontro, Pai, com a vida, Senhor, Pai, da Daiane, vai de encontro com a vida da Esmeralda, Senhor, vai de encontro com a vida da Dani, Pai, vai de encontro, Senhor, com a vida, Senhor, de todas aquelas que faz parte desse grupo. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, porque tem muitos nomes agora, né, e pode ser que tenha passado alguém em branco, mas que o Senhor vai de encontro com a vida de cada uma, Pai, vai de encontro com a vida, Senhor, Pai, da Zuleide, Senhor, ó Pai, da Jessie, Pai, opera grandemente, Senhor, Pai, que o Senhor venha de encontro com todas, Pai, com a Edi, Senhor, com a Stephanie, com a Vitória, Pai, ó Senhor, vai de encontro, Senhor, com a vida de cada uma, Pai, e que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém? Sem muita perca de tempo, para não ficar grande. Hoje o tema é: você está sendo influenciadora ou você está sendo influenciada? Palavra forte, amém? Hoje eu vou falar de duas mulheres. Uma foi influenciada e uma foi influenciadora. Tô até arrepiada. O Senhor falou primeiramente comigo, né? Quem me conhece sabe que eu não sou de preparar a palavra. O Senhor vai me tocando no dia. E eu lavando a louça, como de costume. Sempre que eu tô lavando a louça, o Senhor tá falando comigo. Eu lavando a louça de manhã. E o Senhor me colocou no coração de falar sobre isso. E ali o Senhor começou a falar sobre Eva, né? Então vamos começar com Eva. Amém? No livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 3, fala assim: E respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto do que está no meio do jardim, Deus disse: Deles não comereis, e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amém? Essa palavra se encontra em Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? E aqui o que a gente aprende, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem esse grande exemplo de uma pessoa que foi influenciada. E por que Eva foi influenciada? Eva ouviu a serpente, né? Eva ouviu a voz enganadora, né? E quantas vezes nós agimos assim como Eva, não é? Nós acabamos, né? Nós achamos que Deus nos pede muito, né? Eva fez isso. A serpente ali plantou a sementinha e fez Eva entender que o Senhor estava pedindo muito quando falou para não comer daquela árvore, né? Ela poderia comer de qualquer árvore, mas menos daquela que estava no meio. Então o Senhor só pediu para eles não comer daquele devido fruto, mas em nenhum momento o Senhor falou que não podia tocar. Então ali já estava um espírito de engano com Eva,
quando ela falou para a serpente que não poderia tocar e nem comer. Mas não foi isso que o Senhor ordenou. O Senhor só apenas ordenou que não poderia comer aquele fruto, né? Então o Senhor falou, né? Não coma deste fruto. E Eva foi lá, ouviu a serpente foi, né? Traiçoeira, né? Sempre maquinando o mal. Se aproximou de Eva e mostrou para Eva que aquela fruta, ela daria um entendimento. E Eva, o inimigo ele traça, né? Eu nesses dias conversando com alguém, eu não lembro, não me recordo, mas eu tava falando que o inimigo, ele tem o poder de agir por estratégias, né? E a serpente, ela representava o inimigo ali, né? A serpente, ela agiu por estratégias, ela sabia, né, qual era a vontade de Eva, que era ter um conhecimento a mais, que era praticamente ser Deus, né? Ela queria ter aquilo que Deus tinha, aquele poder que Deus tinha. Então a serpente falou: se você comer desse fruto, você vai ter o entendimento que Deus tem, os seus olhos irão se abrir para isso. E Eva acreditou, né? E quantas vezes nós acreditamos nas vozes, né, que falam em nossas voltas, né? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar que nós não somos capazes, ou que se a gente fazer desta forma será melhor, né? Quantas vezes o Senhor falou para você não se envolver sexualmente com alguém, né? Não cair com muita sede ao pote, não se lambuzar com o mel, e você por muitas vezes falou assim: o Senhor está pedindo demais, é só um beijinho, é só uma troca de corpo. E aí você foi lá, ouviu a vozinha que te dizia: vai, é muito bom, se abrase, é legal, você vai pegar e vai saciar a sua sede, a sua fome da carne. E você foi e fez, e pensou: o Senhor está pedindo demais. Quantas vezes, né, nós pegamos e ouvimos o Espírito Santo nos tocar: não vai ali, não faça isso, não use isso, não beba isso. Mas nós, né, ouvimos mais uma vez aquela vozinha das serpentes que nos cercam: não, vai sim, é só um pouquinho, é só mais uma vez, vai, é legal, não tem problema, o Senhor não está vendo, ninguém está vendo, né? Seu bispo, seu pastor, seu padre, sua amiga, seu marido, sua esposa não está vendo, vai lá, faça mais uma vez, né? E aí vai lá, se lambuza de novo no mel, e mais uma vez você pensa: o Senhor está pedindo demais quando pede para eu não beber uma cervejinha, ou para eu não usar uma droga específica, ou para eu não ir numa balada, ou para eu não se encontrar com alguém, ou para eu não entrar naquele bate-papo onde eu fico altas horas, ou para quando eu mando nudes, né? É tudo normal. Quando o Senhor fala para eu não fazer isso, Ele está pedindo demais, né? E aí a gente está sendo influenciada, né? Ou então quando a gente não dá ouvidos, né? Também quando o Senhor fala assim: não comenta da vida do seu irmão. Eu não quero ser o alvo da fofoca, né? Eu não quero que as pessoas falem da minha vida, mas eu posso ouvir da vida de alguém e comentar com alguém, né? E aí mais uma vez nós damos ouvidos e vamos fazendo aquilo que não é, né, do agrado do Senhor. Ou então quantas vezes nós pegamos e fazemos coisas, independente, né? Eu usei esses termos que foi o que o Senhor tocou no meu coração. Mas quantas vezes nós achamos que o que o Senhor nos pede é demais? Quantas vezes nós achamos que o que o Senhor nos fala para mudar é demais? Mas nós temos que entender que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Senhor, nós somos a morada dele. Nós somos a igreja, né? A igreja física, que é feita de paredes, né? Ela ali é um templo para comunhão. Mas o templo verdadeiro que o Senhor habita somos nós.
Nós somos a igreja. E esse corpo aqui, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser tratado com carinho. Ele precisa ser purificado, né? Ele precisa estar em santidade. Então, esse corpo aqui, ele precisa ser tratado com muito amor, né? Ele precisa ser cuidado. E, ou seja, pega lá, filho. Ele precisa ser valorizado. Esta é a palavra que eu estava procurando. Então, não deixe ninguém te influenciar. Seja a influenciadora, né? Eva foi influenciada. Ela foi influenciada a fazer o que era errado, né? Talvez, se ela tivesse obedecido, se ela tivesse ouvido a voz do Senhor, né? Ela não tivesse dado ouvido às cobras, né? Que cercava ela. Quantas vezes nós ouvimos as cobras que nos cercam, né? Que criam ilusões, né? E que você acaba sendo influenciada a fazer coisas que não são lícitas, né? Então, recentemente eu orei por uma pessoa que ela saía da igreja e ela ia para a porta do bar tomar umas cervejas, né? E às vezes usava uma cocaína. E ela mesma me relatou que diversas vezes ela tentou sair daquela situação. E o namorado, né, entre aspas, levava ela para esses lugares e quando ela falava assim, eu não quero estar aqui, eu vou embora, ele falava assim, é só mais uma vez, é só hoje. Só mais um pouquinho, né? Então, ela olhava em sua volta, depois que ela tinha feito tudo aquilo, vinha aquele temor, né? Porque o Espírito Santo batia ali na porta e falava, opa, sai daqui, aqui não é o seu lugar, o que você está fazendo? Quantas vezes, né, o Senhor permite que o Espírito Santo venha falar conosco, mostrar pra gente que a gente está fazendo errado, mas nós preferimos ser influenciadas a fazer coisas ruins, né? Ser influenciadas a não obedecer, né? Então, ela saiu dali, ela foi indo, hoje, graças a Deus, está liberta, né? Está aí firme com o Senhor. Mas ela passou por esse período e ela teve essa coragem de relatar isso comigo, né? Pedi até a permissão dela, lógico que eu não vou citar o nome, né, da pessoa, mas pedi até a permissão dela, que falei para ela que hoje estaria em encontro de mulheres, se eu poderia estar compartilhando esse pedaço com as pessoas, porque eu achei que era muito propício dentro da palavra. Então, assim, quantas vezes nós somos taxados de velhos, né, ou chatos, ou de crente bitolado, ou coisas do tipo. Só porque nós não nos enquadramos em diversas situações ou diversos costumes, né? Prazeres carnais, vamos dizer assim, né? Então, eu prefiro ser influenciadora do que ser influenciada, né? Lógico que tem as influências boas, né? Porque hoje eu me enquadro num quadro de influenciadora, né? Mas um dia eu fui influenciada por alguém a ser influenciadora, né? Não fui influenciada como Eva foi, mas eu fui influenciada por pessoas cristãs que eu conheci, por pessoas que eu me identifiquei, que eu me simpatizei e que me fizeram servir a Deus de uma maneira diferente, né? Que me fizeram acreditar que servir a Deus era o ideal, né? Então, fazer a diferença, né? Ser influenciadora, né? E não ser influenciada é uma coisa muito linda, né? Então, quando o Senhor fala assim, não faça, não minta, né? Vamos usar esse termo aí de mentira, né? Aí você fala, mas se eu precisar mentir? E se eu perder um amigo ou um amor porque eu não menti? E se eu, mentindo, consegue consertar um erro, consegue eu modificar o fim dessa história? Mas não se esqueça que não existe mentira pequena nem grande. Tudo é mentira. A omissão também é uma mentira. Então, quando o Senhor fala assim, para de fofoca, para de mentir, para de usar isso, para de mandar nudes, para de se relacionar sexualmente com alguém, para de procurar coisas
né, para saciar a sua carne, os seus prazeres carnais, sendo que a sua vida espiritual você tá zero, né? Porque quando o Senhor manda você orar, você não ora. Quando o Senhor manda você pregar, você não prega. Quando o Senhor fala, conte o seu testemunho, você não conta, né? Então, quando nós temos algo para fazer do Senhor, nós não fazemos. Mas quando nós queremos realizar, mas quando nós queremos falar, fazer as coisas, né, que agrada a nossa carne, nós fazemos. Sem nenhuma, nem se contorcer, né? Vamos se dizer assim. Então, né, a verdade, né, não existe a mentirinha, né? Não existe a mentirinha para resolver ou solucionar problemas, não, né? Mentir não é a solução. Falar a verdade é a solução, porque quem nos justifica é Deus, né? Então, se você não gosta, não comente, né? Se você não gosta de ser comentada da sua vida, né, que comentem da sua vida, não comente da vida dos outros, né? Isso se enquadra como uma fofoca também. Então, uma vez que o Senhor nos mostra, né? Uma vez que o Senhor nos mostra algo e que você acha que é demais que o Senhor pediu, ore, né? E o mais engraçado é que as renúncias, né, elas sempre são demais, né, para nós. Mas quando Deus te fala assim, ó, aí quando vem aquele QI, né? Olha, se você fazer isso, o Senhor vai te entregar a sua bênção. Vixe, aí muda, né? Vamos se dizer que o caminho da história muda, né? Aí você começa até a querer renunciar tudo aquilo, mas do seu jeito, né? Sempre ajeita aquele jeitinho brasileiro, vamos se dizer assim. Você começa a se adequar, né? E começa a modificar, né? A solucionar de alguma forma para que se enquadre todos aqueles erros, né? Meio que, vamos se dizer, camuflado. Vamos colocar tudo embaixo do tapete e vou tentar, né? Aí dar um jeitinho brasileiro. Vamos se dizer, vou tentar enganar Deus, né? Para eu poder fazer as coisas, para eu receber minha bênção, lógico. Só que existe o caminho de atalhos. Sim, existe. Mas eu tenho algo para te falar. O caminho de atalhos, ele traz dores. Ele traz consequências. Mas o caminho, o verdadeiro caminho, ele ainda se chama obediência, né? E a obediência, ela vale muito mais do que o sacrifício. Amém? Então, essa parte da Eva aí, a gente aprende isso. Agora eu confesso que agora que vai começar a pregação. Agora a gente vai falar de influenciar, né? Não de ser influenciada, mas de influenciar, né? Na Bíblia fala de uma mulher que se chama Débora, né? Uma profetisa, uma grande juíza, né? E o que Débora nos ensina? Vamos lá? Eu quero ler um texto para vocês de Juízes. Amém? Juízes 4, versículo 4. Amém? Eu vou ler do versículo 1, tá? Capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-se o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinavam em Azor. Cícera era o comandante do exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiram durante os filhos de Israel, duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira, né? A palmeira de Débora, também conhecida como a tamareira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel sabiam a ela ao juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abion,
de Guedes, de Naphtali. E disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, leva-se gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e darei ele nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: olha, se fores comigo, eu irei. Porém, se você não for comigo, eu não irei. E ela respondeu: certamente, eu irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendestes, porque na mão de uma mulher o Senhor entregará Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulone e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e também subiu com ele Débora. Amém? E o que essa mulher nos ensina, né? Essa mulher já fala aqui no texto, ela era uma profetisa, ela era casada porque ela era mulher de Lapidote, né? E assim, eu vejo aqui que o Senhor, ele poderia ter escolhido Lapidote como juíza, né? Débora, ela foi uma das primeiras juízas, né? Talvez a primeira juíza mulher, se eu não me engano, os estudiosos dizem isso. E por que Débora, ela atendia embaixo de uma tamareira, embaixo de uma palmeira, né? Depende da escrita da sua Bíblia ou como você conhece, porém é a mesma coisa. Por que Débora atendia ar livre? Porque ela era juíza, então ela atendia homens, ela fugia do pecado, né? Ela fugia do pecado, ela fugia dos rumores, ela fugia da fofoca, ela fugia de algo que as pessoas pudessem expressar e trazer coisas ruins, né? Ali o povo israelita, eles estavam num tempo de rebeldia, né? E eles acalharam a entrar, né, ali com o rei, aonde usaram os seus carros, né, que fala aqui no versículo 2, que fala: entregou o Senhor nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o comando do exército, o qual ele habitava em Eurosete de Agoim, e clamaram os filhos do Senhor, porquanto Jabim tinha 900 cavalos de ferro, e por 20 anos eles oprimiram o povo de Israel. Eu estudando, qual era essa opressão, né? Por que esse carros de ferro? O que significa isso? Essa opressão maligna que tinha, né, contra o povo de Israel, ela se enquadrava como estrupos de mulheres, como filhos e filhas sendo mortos, massacrados por aqueles carros, homens, né, do bem sendo mortos. Então, assim, era uma opressão maligna, né? Um espírito de destruição que tinha, né, através daqueles homens que lideravam ali. Então, ali Débora profetiza, né? Ela atendia embaixo dessa palmeira, aonde ela falava com todos, né? Porque ela recebia homens e mulheres, né? E ali ela era uma influenciadora. Então, tudo que tinha a acontecer, as pessoas vinham até ela pedir os seus conselhos, pedir a sua ajuda, né? E ela ali recebia a revelação do Senhor, né? Recebia a direção do Senhor e o juízo, que ela tinha o poder, né, abaixo do Senhor, para ordenar, para fazer ali o que era correto, porque ela era uma mulher muito sábia, né? E quando eu falo assim que o Senhor poderia ter escolhido Lapidote, porque ele era um homem, certo? E ela era mulher, né? E se a gente for olhar pelo mundo machista, as pessoas acham isso, acham que a mulher não tem vez de nada. Mas eu tenho algo para te falar. Não é porque você é mulher que você não pode fazer nada. Você pode. Pode sim, você pode ser juíza, você pode ser advogada, você pode ser bombeira, você pode ser policial, você pode ser motorista, você pode se enquadrar em qualquer papel. Você pode direcionar uma empresa, você pode ser uma microempreendedora, você pode ser dona de algum lugar, você pode estar na frente de tudo. Isso não modifica só porque você é mulher. Não. Débora era mulher e ela foi juíza. Ela foi uma profetisa bem respeitada na Bíblia. Ela foi uma influenciadora, né? Então ali Débora chamou, né, o rei e falou para ele, né? Aqui, ó, vamos entrar
no versículo 5. Versículo 5. Então ela atendia debaixo de uma palmeira de Ramá e Betel. E no versículo 6, mandou chamar a Baraque, né, filho de Abinom, de Quedes, né, e ali ela falou a Baraque: Baraque, o Senhor não ordenou você ir até o encontro, né, do Cícera, do chefe da guarda? E ali, Baraque, o que ele fez? Ele não ouviu o Senhor, né? Ele achou que o que o Senhor estava pedindo era muito. Eu não vou nada. Se eu for, eu vou morrer lá. Ele esqueceu que o poder estava na mão do Senhor. O Senhor estava no controle de tudo. E o que ele fez? Ele colocou o Senhor. Gente, tá a bateria um pouquinho fraca, tá um pouquinho escuro, mas dá pra vocês verem. Ele colocou o Senhor pela parede. E ele falou o quê? Ele falou assim: se você for comigo, Débora, eu irei. Mas se você não for, eu não vou. E aí ali, né, o Senhor mostrou pra Débora e a Débora falou: tudo bem, eu posso até ir com você. Mas, como você não está fazendo o que o Senhor ordenou, ou seja, como você não está sendo obediente a Deus, essa vitória não virá nas tuas mãos. Você não receberá glória por essa vitória. Você não será recompensado por essa vitória. Esta vitória virá da mão de uma mulher, né? Que foi Jael. Eu já contei um pouco a história de Jael, né? E Jael ali recebeu Cícera e apunhalou Cícera, né? Ou seja, a glória, né, do povo de Israel, o inimigo de Israel foi morto pela mão de Jael, né? E assim concretizou o que Débora tinha profetizado para aquele povo. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a obediência, ela vale muito a pena, né? Aquela mulher, ela era tão sensata, ela era tão íntegra, ela era tão correta de caráter, que ela atendia ao ar livre, para que ali fosse exposto a vida dela, ali para que todos pudessem ver como ela atendia, que não tinha preferência com ninguém, que não tinha agrados para ninguém. Ela atendia a todos iguais, né? E ali foi conhecida como a palmeira de Débora, né? Porque ela só atendia ali. Então a vida dela era um livro aberto, né? Ela era uma influenciadora. Ela não era influenciada por ninguém, né? Ela poderia atender em tendas como todos, né? Porque ali tinha tendas, mas não. Ela preferiu atender embaixo de uma palmeira. E ali fazia chuva, fazia sol, ela estava embaixo de uma palmeira. Ela não procurava atalhos, ela escolheu aquele lugar e era naquele lugar que ela atendia. Então, hoje eu vim falar para você, você quer ser uma influenciadora ou você quer ser influenciada, né? Porque as influências, elas nos levam a coisas ruins, né? A influência, ela nos leva a caminhos de destruição, né? É lógico que quando você é uma influenciadora, você tem que estar influenciando para coisas do bem, né? Então, para você estar sendo uma influenciadora, você tem que estar vivendo algo de bom que você queira repassar para as pessoas, né? Como você se torna uma influenciadora? Contando os seus testemunhos que não a ti pertencem, ele foi realizado para ti, mas a partir do momento que você conta para alguém, você está ativando a fé daquela pessoa, você está testificando, né? E aquela pessoa, ela vai se agarrar naquilo que você contou, para que assim ela possa alcançar o milagre dela também. Como você pode ser influenciadora? Mandando louvor. Como você pode ser influenciadora? Mandando uma palavra, compartilhando algo que você se sentiu bem e quer mostrar para alguém também, quer passar para alguém aquilo. Isso é ser influenciadora. Influenciadora é isso, é você viver algo de bom e repassar para as pessoas. Isso é ser influenciadora, né? E ser influenciada é quando você ouve coisas que você sabe que não é certo, mas mesmo assim você faz. Você deixa ser influenciada pelo maligno. Amém? Então, Débora ali fez a diferença, né? O significado do nome Débora já é lindo, que significa abelha. A abelha, ela não para de trabalhar, né? Ela sempre está em constante aprendizado, em constante trabalho, né? Assim como a formiga também, que é um grande exemplo de trabalhadores. Então,
Débora, ela fez que entendêssemos que o chamado do Senhor é aquele que é pra gente se agarrar, pegar e fazer, praticar. Se o Senhor mandou ir, vá. Se o Senhor mandou pare de fazer isso, pare. A obediência vale muito mais. Amém? Então essa foi a palavra de hoje, né? Eu creio que o Senhor veio falar ao coração de todas, né? Hoje a palavra veio do menor até o maior, vamos dizer assim, da solteira até a casada, né? Então o Senhor queria falar aos nossos corações sobre a influência, né? Sobre o poder da influência nas nossas vidas. Amém? Então, vamos orar a Deus, agradecer este momento e, como de costume, eu irei louvar para vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, estou diante da Tua presença, Senhor. Ó Senhor, neste momento eu te louvo, te agradeço, Pai, por esse milagre, por essa palavra, Pai. Ó Senhor, Pai, que possamos saber, Pai, que vale mais a obediência do que o sacrifício. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos, Pai, dar ouvido, Pai. Ó Pai, a sua voz, não a semente do maligno, não as serpentes que nos cercam, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que as pessoas possam ser tocadas por essa palavra. Que possamos receber a unção de Débora nas nossas vidas. E assim, Senhor, usar os nossos dons espirituais para o Teu reino, para a Tua casa, Pai. Ó Senhor amado, Senhor querido, que possamos ter sabedoria para agir, para falar, para ouvir, Senhor. Que possamos ser ouvinte quando for preciso. Que possamos, Pai, ser aconselhadoras quando for preciso, Pai. Venha falar aos nossos corações neste momento. Venha, Senhor, derramar o Teu bálsamo, Senhor. Derramar a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, os nossos maridos, esposos, namoradas, Senhor. Namorados, Pai. Ó, Pai, opera grandemente, Senhor. Vem de encontro com as nossas vidas, Pai. Ó, Senhor amado, Senhor querido. Pai, que o Senhor venha de encontro, Senhor, com os nossos parentes, primos, primas, tios, tias, avós, Pai, mães e pais, Pai, sobrinhos e sobrinhas, Pai, venha de encontro com as nossas vidas, com os nossos parentescos, Pai, vem de encontro, Senhor, com a nossa família, Pai, vem de encontro com os nossos lares, e assim te louvamos e te agradecemos por mais um encontro, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, pelo privilégio de poder falar da sua palavra, falar da tua graça, falar do teu poder magnífico, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos adorar, né? Vamos falar com o Senhor nesta noite e que o Senhor possa tocar em seu coração, né? Que o Senhor possa falar com você nesta noite. Amém? Vamos louvar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei